Olá, boa tarde ou bom dia. Eu dou as boas-vindas a quem estiver por aqui. E hoje eu vou dar uma aula intitulada Questões de Metodologia nos Estudos Literários. Ela é destinada a estudantes ingressantes no curso de pós-graduação em Letras, em nível de mestrado e de doutorado. Essa aula será dividida em dois blocos, isto é, em dois vídeos diferentes, porque ela tem como objeto um dos aspectos mais difíceis dos estudos literários, que é a metodologia. É um assunto complexo, muito extenso, que merece muitas horas de exposição, e o meu objetivo aqui, nessa aula dividida em duas partes, é fazer uma síntese dos principais problemas ligados a esse assunto. Existe uma infinidade de coletâneas sobre metodologia dos estudos literários e nelas estão reunidos diversos métodos críticos. Essas publicações contêm textos de crítica comentados, cada um deles exemplar de um tipo de método, por exemplo, crítica formalista, hermenêutica, crítica psicanalítica, sociológica, genética, semiótica, etc, etc. Por vezes, essas coletâneas, que, como todas as coletâneas, são incompletas, apresentam um outro tipo de divisão: crítica alemã, crítica francesa, formalismo russo, etc. Ou ainda elas são organizadas com base num esquema que remete mais diretamente à teoria literária, propondo então uma divisão entre abordagens feitas com base em critérios de classificação das obras literárias, critérios que podem ser internos ou externos, isto é, de um lado, as abordagens que tomam o texto literário como um objeto autônomo e um fenômeno puramente linguístico, e por outro, as que o veem, de um modo ou de outro, como reprodução, reflexo ou fruto das condições históricas que o produzem. Seja qual for a organização dessas coletâneas, elas contêm explicações e exemplos retirados de dezenas e dezenas de autores, cujas contribuições podem vir tanto da teoria da literatura, quanto da linguística ou da crítica, e em muitos casos elas podem vir também de outros campos do conhecimento. Para dar apenas dois exemplos, o nome do Freud sempre será inevitável quando se falar de método crítico psicanalítico, bem como será incontornável quando se falar de sociologia da literatura o nome do sociólogo e filósofo Lucien Goldman, cujo pensamento foi influenciado por Marx e Lukács. Para dar uma ideia da complexidade e da extensão de tudo isso, eu vou projetar agora alguns quadros que permitem entender melhor o que eu acabei de dizer. Eles contêm listas que não são de modo algum exaustivas, pelo contrário, são muito incompletas. Bem, o primeiro quadro, o primeiro slide é esse, que propõe uma divisão das obras literárias em dois grupos. Esses dois grupos são estabelecidos com base em critérios internos à obra ou então critérios externos. Essas listas que estão aqui, elas são esquemáticas, né? Dos dois lados elas são esquemáticas e são também incompletas, mas elas ajudam a dar um exemplo do que pode ser um critério interno, né? E o que pode ser um critério externo. Então, de um lado, a gente tem a forma dos textos, e isso pode abordar aspectos como estilo, campos lexicais, símbolos, figuras de estilo, etc. Temos também a possibilidade de trabalhar com outro aspecto interno, que é o conteúdo, né? Por exemplo, a temática de uma obra literária, sem que isso remeta ao que está fora da obra literária. Temos também a possibilidade de trabalhar com relações entre os textos, isto é, com intertextualidade. E do outro lado, nós temos os critérios externos que se relacionam ao autor, que tratam do contexto social em que emerge a obra, que podem também tratar do leitor, e aí isso remete a questões de recepção, que tratam, por exemplo, das influências também que existem dentro de uma determinada obra literária. No slide seguinte, que também é uma listagem muito incompleta e que é uma mera ilustração da diversidade de abordagens possíveis, nós temos aqui os nomes de algumas teorias literárias, mas poderíamos fazer uma lista muito maior do que essa. Temos desde o comparatismo, né, ou literatura comparada, até a crítica marxista, passando pela semiótica, pelo estruturalismo, etc. É apenas uma amostragem isso. Finalmente, temos aqui uma outra listagem incompleta, que também é apenas uma ilustração,
em que vocês veem os nomes de alguns teóricos e dos conceitos mais conhecidos que foram concebidos por eles. Então a gente pode falar do plurilinguismo, do dialogismo, da carnavalização, que são conceitos que o Bakhtin forjou para estudar o romance. Temos o conceito de obra aberta, do Umberto Eco. No caso do Gérard Genette, nós temos diversos conceitos, aí estão apenas alguns deles, conceitos que ele forjou no estudo que ele fez do discurso narrativo, né? Enfim, são vários outros, mas isso era apenas uma amostragem. O primeiro slide projetado, aquele que enumera os critérios de classificação das obras, de um lado os internos e de outros externos, ele pode ser relacionado às teorias e seus autores. Assim, o linguista russo Jacobson, por exemplo, ao estudar a linguagem poética, está preocupado com os critérios internos do texto literário. Já um autor como Jauss, ele se preocupa com critérios externos, na medida em que ele estuda a recepção coletiva das obras ao longo dos tempos. Alguns autores propõem também abordagens que se interessam tanto pelo que é interno ao texto, quanto pelo que é externo. E um exemplo disso está nos estudos do Bakhtin sobre o romance. Bem, tudo o que eu disse até aqui permite vislumbrar a extensão e a complexidade do tema desta aula. Existem possibilidades incontáveis para o estudo da literatura e aqui eu não pretendo abordar em especial nenhuma delas. Eu não vou tratar de um método crítico nem de uma teoria. O que eu desejo é abordar uma série de questões que se colocam para a metodologia dos estudos literários, e eu vou fazer isso por meio de uma sequência de pequenas exposições sobre noções, conceitos e problemas que estão interligados entre si e também estão vinculados à questão do método nos estudos literários. Essas relações de vínculo estão expressas num outro slide que eu vou projetar para vocês e que é uma espécie de sumário de tudo o que eu vou dizer na aula de hoje e na segunda parte dela, que estará num outro vídeo. Mas antes de projetar esse slide, eu quero deixar bem claro que eu não vou fazer uma exposição sobre a crítica literária marxista, por exemplo, nem sobre a crítica genética, nem sobre o método estilístico, nem sobre as novas abordagens da retórica nos estudos literários, nada disso. E a lista de possibilidades, como vocês veem, não para de aumentar. O que eu proponho para esta aula é um outro exercício, é que ela seja uma reflexão mais ampla, mais geral, sobre o sentido e a necessidade de método nos estudos literários e também sobre as dificuldades metodológicas específicas da área de letras. Vamos então ao próximo slide. A ideia de proceder assim por exposições em tópicos, todos os tópicos estão aqui no slide. Essa ideia vem da constatação de que não é possível compreender a metodologia isoladamente, pois ela se insere numa constelação de problemas, de termos e de noções específicos do campo, e a compreensão de cada um deles é indispensável para avaliar os problemas metodológicos próprios aos estudos literários. Esses problemas e esses termos estão projetados aqui, vocês os estão vendo, e vocês poderão voltar a esse slide depois para memorizar os conteúdos desta aula. No centro de tudo está a metodologia, que aponta para a necessidade de construir um caminho para estudar o texto literário, um caminho que pode ser escolhido, por exemplo, de acordo com os critérios de classificação da obra, aqueles daquele slide anterior, critérios internos ou externos, e isso vai determinar a escolha dos teóricos e das noções apropriadas para estudar este ou aquele texto literário. As dificuldades do campo são decorrentes do lugar dos estudos literários nas ciências e, mais especificamente, nas ciências humanas. Esse lugar está relacionado à natureza do objeto literatura ou texto literário, e todas essas questões devem ser relacionadas, lá no final, com os problemas epistemológicos dos estudos literários. Essa constelação de noções que vocês estão vendo aqui se completa com uma lista de termos, essa lista está no centro do slide, e essa lista inclui corpus, bibliografia, descrição, análise e interpretação do objeto. Essa lista é seguida, essa enumeração é seguida pela enumeração das ferramentas que devem ser utilizadas para a elaboração do método, que são a teoria, a crítica e a história. Eventualmente também outras ciências humanas, que
faltaria acrescentar isso aqui agora. E é sobre tudo isso que eu vou falar nessa aula. As reflexões que eu vou apresentar são baseadas em leituras diversas, feitas ao longo de vários anos, e elas vão aparecer aqui na forma de uma síntese de ideias alheias, e os textos dos autores que eu citar, vocês poderão encontrar as referências desses textos na descrição do vídeo. Mas como eu disse, outras ideias alheias aparecerão aqui integradas às minhas. E as minhas ideias, por sua vez, são resultantes da minha própria experiência e prática como pesquisadora e como orientadora de trabalhos em nível de pós-graduação. Eu também preciso dizer que a minha intenção nesta aula não é a de propor uma receita que resolva os problemas de metodologia dos pós-graduandos em letras. Aliás, é muito oportuno dizer que não existem nesse campo do conhecimento receitas prontas e que cada pesquisador, cada um de vocês, esteja fazendo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, cada um deve construir sua metodologia apoiando-se em certo número de ferramentas próprias para isso e ferramentas que devem ser utilizadas com algumas precauções. O objetivo da aula, portanto, é o de fazer com que cada pós-graduando reflita sobre como construir uma abordagem metodológica, dentre tantas possíveis, levando em conta, entre outras coisas, as especificidades dos textos e dos autores que estudam. A esse propósito, eu gostaria de citar uma frase do crítico e ensaísta francês de origem búlgara, o Todorov, que diz o seguinte: o texto sempre contém em si mesmo uma bula para seu modo de emprego. O Todorov faz essa afirmação num ensaio em que ele estuda certo tipo de leitura, a leitura de textos de ficção que ele chama de clássicos, isto é, ele define, no sentido desses textos em que é muito forte a presença de um discurso referencial. Eu sempre me recordo dessa afirmação do Todorov, porém eu gosto de transpô-la para a leitura em geral dos textos literários, sejam eles quais forem. O texto do qual eu extraí a citação tem um título muito significativo, que é A Leitura como Construção. Eu acho que se pode ampliar o entendimento dessa ideia de leitura como construção, estendendo sua validade para todos os textos literários, sejam eles de poesia, prosa, texto gramático, pouco importa. E por leitura, eu entendo aqui a leitura especializada, portanto, esta que é realizada por estudantes e pesquisadores na área de letras. A citação do Todorov pode ser um elemento de problematização muito interessante para refletir sobre os problemas de metodologia dos estudos literários, porque essa citação aponta para a múltipla escolha dos modos e caminhos para abordar o texto literário, cuja forma não pode ser descrita de uma só maneira e ao qual tampouco se pode atribuir um significado único, porque, como se sabe, o texto literário é polissêmico. Isso quer dizer que não há uma só maneira de ler o texto literário e, segundo a natureza das dificuldades encontradas, alguns caminhos podem se impor ao leitor especializado. Esses caminhos podem se impor pela natureza do texto estudado. O que chama mais atenção nesse texto? Será que são os temas, ou é a intertextualidade, ou é o teor de referencialidade do texto? Ou será que é o emprego sui generis de figuras de retórica, de campos lexicais e de figuras de estilo que são muito particulares ao autor estudado? Ou será que é a recepção dada ao texto que mais interessa? Ou, quem sabe, o contexto social em que ele foi concebido? Ou então, vários ou mais de um desses aspectos ao mesmo tempo? As respostas a essas perguntas são determinantes para o estabelecimento de uma metodologia apropriada ao objeto que se pretende estudar. Assim, se é verdade que o texto contém em si mesmo uma bula para seu emprego, como diz o Todorov, a partir da observação do texto literário estudado, certas ferramentas críticas e teóricas podem se revelar mais produtivas para compreendê-lo, analisá-lo e interpretá-lo. É preciso saber escolher as ferramentas certas. Mas como? Como fazer isso? Que autores escolher como guias? Esse trabalho de observação do objeto e de suas características, mediante uma descrição, é algo que se deve fazer no início da pesquisa.
É um passo importante para escolher, em meio aos numerosos métodos críticos e abordagens teóricas, aquela que será mais pertinente. Isso evita o emprego, comum em dissertações de mestrado e em teses de doutorado, de abordagens contraditórias e incompatíveis que transformam o resultado final em uma espécie de colcha de retalhos muito mal feita, elaborada a partir de elementos críticos e teóricos contraditórios e não pertinentes ao objeto que é estudado, ao corpus que é estudado. Eis aí uma precaução muito importante, sobre a qual é preciso pensar desde o início da pesquisa. Por outro lado, também é preciso dizer que o confronto entre métodos opostos pode ser muito revelador das incontáveis possibilidades de leitura de um texto literário. Há um caso famoso que serve de ilustração para isso e que diz respeito a um soneto do poeta francês do século XIX, Charles Baudelaire, um soneto intitulado Les Chats, Os Gatos. Esse poema foi objeto de mais de 50 análises e interpretações feitas por críticos conhecidos. Estou falando apenas dos críticos conhecidos, é claro que há muito mais do que 50 análises. Essa enorme quantidade de leituras foi suscitada pela publicação, em 1962, de uma análise do soneto que foi feita pelo Jacobson e pelo Claude Lévi-Strauss. Os dois escreveram juntos essa análise, e essa análise chamou muita atenção porque se tratava de uma análise feita, como vocês estão vendo, por um linguista, o Jacobson, e um etnólogo e antropólogo, o Claude Lévi-Strauss. Ela foi, por sinal, publicada numa revista de antropologia. Tendo recebido diversas críticas e comentários, ela desencadeou uma produção em série de análises, e isso deixou muito evidente que há um poema, um texto tão curto, de aproximadamente apenas 100 palavras, podem ser dadas explicações, interpretações completamente diferentes umas das outras e, atenção, todas elas construídas de acordo com uma argumentação perfeitamente razoável. Bem, a história dessa guerra, vamos chamá-la assim, de leituras, nos obriga a fazer várias perguntas. Como é possível chegar a tantas análises e interpretações de um mesmo objeto? Qual ou quais delas devem ser consideradas realmente válidas? Será que elas são compatíveis umas com as outras? Ou será que uma anula a outra? Como vocês veem, essas perguntas são muito difíceis e os estudos literários lidam com perguntas assim em permanência. Essas perguntas são muito reveladoras da natureza do objeto literatura ou texto literário. E essas perguntas remetem, portanto, aos problemas de metodologia do campo. Pois essas perguntas, em relação ao grande número de análises do soneto baudelairiano, elas foram feitas por dois autores belgas, o Maurice Geertz e o Walter Delcroix. Eles publicaram sobre isso um dossiê, analisando as análises, e assim eles mostraram como às vezes é possível aproximar tendências que supostamente pertencem a famílias teóricas e críticas opostas. Esse dossiê obriga os leitores a repensar noções de forma, de estrutura e até mesmo de sentido que normalmente encontram-se um pouco desgastadas pelos velhos hábitos da crítica e da teoria, que acabam levando a uma divisão cômoda, porém muito redutora, entre abordagens formalistas e, vamos chamá-las assim, abordagens humanistas. Aqui eu estou remetendo à oposição entre forma e conteúdo, ou forma e fundo, que, como todos sabem, é de fato redutora, embora seja sempre muito utilizada. O confronto de abordagens, em princípio incompatíveis, é, contudo, um exercício muito difícil e, portanto, é um exercício arriscado que requer, evidentemente, um amplo domínio de diversas correntes teóricas e críticas, o que só pode ser alcançado por pesquisadores com muita experiência e com maturidade intelectual. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o lugar dos estudos literários nas ciências humanas, nas ciências de maneira geral, depois mais especificamente nas ciências humanas, falar um pouco dessa oposição entre literatura e ciência. Começo dizendo que nós podemos chamar esse nosso campo de pesquisa, de letras. Aliás, esse é o nome de muitos programas de pós-graduação em letras.
Também podemos chamar de estudos literários, como eu venho fazendo aqui. Programa de pós-graduação em estudos literários também é uma denominação bastante conhecida, ou talvez pudéssemos adotar a denominação de ciência da literatura, empregada em algumas universidades brasileiras. Por exemplo, eu sei que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um programa de pós-graduação em ciências da literatura. Eu abro parênteses para dizer que essa denominação é muito comum em autores de língua alemã, é uma denominação que vem da cultura alemã. E só para dar 2 exemplos, o Jauss, que é o pai da estética da recepção, era justamente professor de ciência da literatura em Constança. E o Kaiser, que é o autor de um manual conhecidíssimo de todos os estudantes de letras, que é aquele manual intitulado Análise e Interpretação da Obra Literária, ele, logo no início desse compêndio, ele define o objeto da ciência da literatura. Essas oscilações na denominação do objeto são interessantes e, de certo modo, apontam já para as dificuldades de metodologia do campo. No que diz respeito à denominação ciência da literatura, ela causa certa estranheza porque ela reúne, num mesmo enunciado, coisas que desde sempre nos parecem incompatíveis: a literatura como objeto de estudo e a ciência. Eu vou voltar a isso mais adiante. Seja como for, e é isso que eu quero sublinhar agora, existe um lugar institucional, um lugar na academia para os estudos literários, o que nos leva a afirmar que eles, como outras áreas, mas não exatamente do mesmo modo, também produzem conhecimento. Mas qual seria o lugar específico dos estudos literários na lista oficial das ciências? Existe uma lista oficial das ciências. Essa lista é institucionalizada por uma série de mecanismos complexos e os estudos literários, bem como as artes, aliás, fazem parte dela. Disso resulta que é possível ser oficialmente doutora ou doutor em letras ou em literatura brasileira, tanto quanto em estética, psicologia, sociologia, semântica, física, zoologia, química, etc. Denominações que, na verdade, como vocês veem, pouco ou nada têm em comum entre elas. No caso particular das ciências sociais e humanas, logo é possível perceber que não é nem o método, nem o conteúdo que as define, pois tanto o método como o conteúdo variam completamente de uma ciência a outra e de uma ciência humana a uma outra ciência humana também. Então, ficando apenas no campo das ciências humanas, a diversidade também salta aos olhos. Basta se perguntar o que pode haver em comum entre a ciência histórica, a psicologia experimental e o estudo da literatura inglesa, por exemplo. Nessa perspectiva, nós podemos então considerar que o que define as ciências humanas é o status dessas ciências, sua determinação social. Isto é, objeto de ciência é toda e qualquer matéria que a sociedade e suas instituições de ensino e de pesquisa julguem digna de ser transmitida de geração a geração. Ou seja, é ciência aquilo que é ensinado. Podemos partir dessas considerações, pelo menos provisoriamente, para situar a pesquisa na área de letras e nas ciências humanas em geral, no seio do conjunto das ciências. Voltaremos a isso depois, na segunda parte do vídeo. Mas essas considerações que eu acabei de fazer, elas já nos levam a perceber que o lugar dos estudos literários no rol dos conhecimentos produzidos pela ciência é um lugar bastante particular. Porém, essas considerações elas ainda são insuficientes para delimitar o objeto estudado, o texto literário, a literatura, e também para compreender as dificuldades metodológicas que esse objeto nos impõe. Eu vou concluir aqui a primeira parte desta aula e na parte 2, isto é, no próximo vídeo, dando continuidade a sequência da exposição, eu vou falar, em primeiro lugar, da natureza do objeto literatura e depois eu vou encerrar a aula, no próximo encontro, falando sobre a epistemologia dos estudos literários. Até o próximo vídeo. Obrigada!